Metodologia para alunos com transtornos globais do desenvolvimento. Parte 3. Identificação do aluno com TGD. Como que eu consigo reconhecer um aluno com TGD e como que eu faço? Sem dúvida nenhuma, eu preciso de uma indicação médica profissional. Sabe por quê? Porque às vezes uma pessoa pode ter uma característica, uma pessoa pode, por exemplo, brincar com os dedos, e isso não quer dizer que ela tenha TGD. Então, existe um conjunto de fatores de uma análise que precisa ser feita por um profissional competente. Mas, a princípio, acompanhem lá comigo. O que o professor tem? O professor tem um olhar indispensável em relação à análise dos alunos. Ele tem parâmetros fundamentados em vasta experiência. Tem uma gama de vivências, experiências e, com isso, comparação entre as crianças. Ele consegue perceber com mais facilidade algum fator que diferencie os alunos, o que saia de certos padrões do comportamento. Ele é o primeiro a ser ouvido quando se investiga alunos com TGD, principalmente na primeira infância, principalmente os alunos da educação infantil. Vejam, os pais, um filho não tem parâmetro nenhum com outras crianças. 2 filhos, sabemos que as crianças são diferentes, né? Os filhos não são iguais, mas muitas vezes os pais têm um olhar mais amoroso, mais carinhoso, mais direcionado. Algumas vezes os pais não veem as coisas, nós sabemos disso. Há muitos relatos de mães que acham que a criança é surda, que a criança é calminha. Tem mãe, por exemplo, que leva a criança para tomar vacina, bebezinho, e fala: nossa, que amor, ele nem chorou, ele não sentiu nada. Veja, ele é corajoso, ele não tem medo. E, na realidade, são crianças que apresentam um transtorno. Claro que com o acesso aos pediatras, aos médicos, aos psicólogos, esse diagnóstico ele é feito com bastante precocidade. E quanto mais cedo se perceber uma deficiência, melhor é o encaminhamento que pode ser feito. Atualmente, a gente já consegue diagnosticar na gestação da mãe alguma dificuldade ou algum problema que essa criança venha a ter. Quanto mais cedo isso for visto, melhor, porque melhor podem ser feitos os encaminhamentos e principalmente a aceitação dos pais e dos familiares. Então, nós professores, como convivemos com muitas crianças ao mesmo tempo, nós temos alguns parâmetros de normalidade. Alguns tempos para aprender, algumas relações dentro das diferenças, mas a gente consegue observar e notar diferenças maiores. Quando isso acontecer, nós temos que realmente pedir encaminhamentos. E também não adianta você, como psicólogo, psicopedagogo ou professor, dar uma opinião, não é assim, A gente chama os pais, conversa, avisa para eles que a gente percebeu alguma diferença e pede um acompanhamento. Gente, e acompanha esse pedido, porque muitos pais falam que vão fazer esse acompanhamento e acabam não fazendo, ou muitas vezes não há na cidade, no local, no bairro, quem faça atendimento. Então, cabe a nós na escola fazer os devidos acompanhamentos. Esse é função e papel da escola? Não, não é, mas é de cidadão e de ser humano. Porque como nós temos essa percepção, nós é que temos que fazer esses direcionamentos, essas indicações. Nós temos, então, que pedir para que os pais façam, os responsáveis numa investigação, e o retorno dessa análise. E depois as indicações. Muitas vezes o pedagogo, o psicopedagogo tem que ir às clínicas, acompanhar esse atendimento e verificar o que está acontecendo. Nós temos que fazer que a educação, ela já é séria, mas ela se torne mais séria. Quando a gente fala em inclusão, a ideia é que todos têm os mesmos direitos, todos têm os mesmos acessos. E cabe a nós, professores, exigirmos e fazer o uso do que a lei é posta e colocada. Porque nós somos os intelectuais. Nós, professores, somos quem estudou
para realmente desenvolver a nossa profissão, coisa que não acontece em muitas profissões. Então, nós temos essa responsabilidade. Então, cobrar das famílias, cobrar dos responsáveis essa visão e essa participação. Eu sei que isso parece um pouco sério, um pouco... mas essa é a parte que a gente tem, sim. Porque depois é muito fácil você falar mal da educação, é muito fácil você reclamar da formação de um povo, de um país. Eu, como professora, eu assumo a responsabilidade da educação que está posta aí. Ela não é uma educação muito boa, ela não é uma educação ideal, eu sei, eu tenho consciência disso. Mas eu me coloco como responsável, porque eu faço parte disso. O que eu trabalho, o que eu faço, eu tento fazer o meu melhor. Eu sei que há várias carências, mas a gente precisa mudar realmente essa visão. E nós temos nas mãos, todas as crianças de 7 anos de idade do país. Pensem, né? Pelo menos legalmente a gente tem. Olha o poder de transformação social que nós temos frente ao que nos é colocado. Então, a gente tem que começar a levar essas coisas a sérias. Eu sei que o salário não é bom, eu sei que as condições são precárias, eu sei que nós somos verdadeiros heróis e não somos valorizados, pelo contrário até, mas cabe a nós essa valorização. O fato de você estar estudando, de você estar aprofundando e de você estar buscando novos caminhos para interagir na sociedade é o reflexo do que eu estou falando. Então, nós estamos sempre buscando uma atualização, um trabalho e um cuidado com essa criança, porque a gente quer que ela seja um cidadão com direitos e deveres, claros e honestos. É isso que todo mundo quer aqui, né? Então, esse o nosso papel. Vejamos lá. Sucesso na interlocução. Tem que haver parceria entre a escola e a família. Os profissionais da escola devem sistematicamente dar retorno à família sobre todo e qualquer progresso apresentado pela criança no ambiente escolar. O que chamamos de pequenos avanços são extremamente significativos para essas crianças e para essas famílias. Lembrando que quando uma criança está doente, a família inteira está doente. Lembrando que quando uma criança tem uma necessidade especial, a família toda tem uma necessidade que tem que ser minimizada e suprida. Então, cabe à escola sempre estar cobrando, explicando, esclarecendo os fatos ocorridos dentro da escola e também, por outro lado, cobrando atitudes dessa família. Então, há, né, os dois lados dessa relação, assim como o acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico, enfim, do que cada criança precisar. Mais uma vez, a escola sozinha não consegue dar conta, né, de todas as superações que essa criança precisa fazer. Ela tem que fazer a sua parte, muito bem feito, mas ela tem que cobrar, exigir que também seja feito pelos profissionais da saúde, pelas famílias, pelos vizinhos, em todos. Enfim, todos somos responsáveis para tentar fazer um futuro melhor para essas crianças e para todo mundo.